Começando um bate-papo super especial hoje, gente. Vamos entrar para a gente conversar sobre praticar movimento funcional, seja ele mental ou físico. Como é que se faz isso, né? Praticando o movimento funcional. Vamos entrando. Nós vamos falar hoje com a Priscila Gongora, depois ela tem que me corrigir como que é a pronúncia do sobrenome dela. Ela já chegou, deixa eu só colocar o título aqui da nossa live. E bora lá, povo! Vamos chamar o pessoal, manda aviãozinho aí para todo mundo entrar. Beleza. Vamos chamar a nossa convidada então, para a gente aproveitar o tempo da melhor forma possível. Oi, Priscila, tudo bem? eu bem, e você, como é que tá? Tudo jóia também, graças a Deus. Aproveitando o sabadinho aí de um feriado. Pois é, embora a gente tá tudo aqui meio confinado, né? Então a gente continua curtindo igual em casa, Isso mas aí. é muito bom. Para mim é melhor porque eu falo que para mim, né? Porque a gente tem eu posso aproveitar um pouco mais a minha casa no final de semana. Então eu curto um pouco mais. É verdade. Olha, uma das coisas que eu tô curtindo muito nessa pandemia, gente, eu comecei a perceber como que eu como que eu exigia da minha pessoa, como que eu me forçava a ser assim social, estar nos lugares, sendo que eu tô achando tão bom estar em casa, fazer as coisas com calma, ficar em casa com a família, aquela vida um pouco mais tranquila, sem ter que estar o tempo todo fazendo coisas fora, né? Não que a gente não esteja fazendo bastante coisa em casa, mas não sei, pra mim pelo menos eu tô achando mais tranquilo, não sei como que tá pra você. Eu acho que o educador físico ele nunca ficou parado, né? Quem é da educação física, ele esteve sempre em vários lugares, sempre andando muito, né? Então eu que vim de personal trainer, então cada hora eu estava numa casa, a gente começava às 5 horas da manhã, parava às 10 horas da noite, né? Então não sei Exatamente. você, mas eu quando Sim, era personal, nossa senhora, muita trabalhava muito. coisa, né? É. Então, gente, vocês Eu tô vão dando boa acompanhar tarde para hoje. as alunas estão Pode entrando falar. aqui, ó, que gostou de Giane, Tainá, o pessoal que está Ai, entrando aqui. Que bom, que que bom. legal! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vocês vão acompanhar um bate-papo de duas profissionais de educação física que trabalham de uma forma um pouco diferente, que vocês conhecem, assim, da forma como o educador físico geralmente trabalha, né? E, na verdade, essa expressão educador, às vezes, nem é muito utilizada, né? Profissional de educação física. E vocês vão entender por que a gente está fazendo um trabalho um pouco diferente. E um dos objetivos da gente estar aqui é para poder levar esse olhar um pouco diferente para as pessoas, porque como para qualquer uma pessoa, o processo de formação de memória ele demora um pouco. Então a gente precisa ouvir e ouvir e ouvir e ouvir de novo e ouvir mais uma vez para que a gente vá assimilando esse conteúdo de uma forma um pouco diferente, porque pelo menos na criação ocidental a gente foi criado praticamente ao contrário do que a gente vai falar para vocês hoje. E então pode ser que para algumas pessoas, pelo menos as pessoas que eu converso sobre isso, sobre esse ver o movimento de uma forma diferente, ver os sintomas de dores e doenças de uma forma diferente, recebem primeiramente essa informação como algo assim, isso é místico, isso é algo meio difícil de acreditar. Mas quanto mais a gente vai estudando na biologia, na fisiologia, na neurofisiologia, a gente vai entendendo que faz muito sentido, que sempre esteve presente nas nossas vidas
mas por motivos diversos a gente decidiu se afastar. Então eu vou me apresentar para os seguidores da Priscila saberem quem eu sou, como que eu trabalho. Depois eu vou pedir para a Priscila se apresentar. Como que pronuncia seu sobrenome? Priscila Gôngora. Gôngora. Eu não sabia se era Gôngora. Priscila Gôngora. Mas É, não tem o acento circunflexo, né? não tem um acento, por isso que aqui no Brasil, ele é espanhol, né? E lá é o tradicional dizer Gôngora. Mas Gôngora. aqui deveria ter um acento, então não Sim, veio, ficamos entendi. sem. As pessoas confundem por isso. Então agora eu Mas vou é falar Gôngora. certo. Priscila Tá bom. Gôngora. E aí depois, Pri, eu vou pedir para você se apresentar e já pode entrar no conteúdo do movimento funcional, da forma como você trabalha, ver que depois a gente vai fazendo um bate-papo aqui. Gente, meu nome é Tamires Cortá, eu sou formada em Educação Física, tenho mestrado em Atividade Física e Saúde, e eu, diferente de algumas pessoas que foram para o mestrado, eu não fui com essa intenção de pesquisadora ou de continuar como funcionária pública numa universidade ou de dar aula em faculdade. Eu cheguei até a pensar nessas possibilidades, mas enquanto eu fui fazendo o mestrado, eu só fui mais desanimando dessa possibilidade do que animando. Eu fiz o mestrado porque eu queria estudar coluna. E na época da faculdade eu não consegui estudar coluna. Por que eu queria estudar coluna? Quando eu estava estudando para o vestibular, eu descobri um problema de coluna que começou a ter muitas crises, mas eu descobri que eu já nasci com ele. Eu não adquiri ele ali, eu não tinha tido um movimento muito brusco, eu não tinha caído, não tinha acontecido um acidente. Eu descobri que eu tenho uma vértebra fora do lugar, menor do que as outras, que mecanicamente falando, para o profissional de educação física que só olha a mecânica, vai olhar assim, ah, mas é por isso que você tem dor. Eu e a Priscila e alguns outros profissionais, a gente começou a olhar além disso. O que mais além dessa mecânica causa dor? E eu fui pesquisando isso por quê? Porque todas as abordagens da mecânica que me ofereceram não resolveram o meu problema. Eu fui para a fisioterapia, a dor aliviava ali. Quando eu ia para a academia, naquela época o Pilates ainda não era tão tradicional como é hoje. Já tinha alguns lugares, eu fui começar a fazer Pilates um tempo depois. Mas eu fui para a academia e pesquisei academias aqui que pudessem me atender especificamente no problema de coluna. Eu ia para a academia e eu saía mais travada do que eu entrava. Aí, para mim, eu comecei a perceber, cara, tem um buraco na comunicação aí entre a fisioterapia e a educação física. Eu comecei a buscar para mim. Por quê? Quando eu fazia fisioterapia e tomava remédios, porque durante a fisioterapia eu estava ali tomando remédio, até aliviava. Mas ou quando eu tentava ser ativa fisicamente falando, dentro do que a Organização Mundial de Saúde fala e tudo mais, eu começava a ter problemas, eu não conseguia me manter no exercício físico. Ou para fazer as atividades do dia a dia, limpar a casa era um sofrimento, ficar muito tempo sentada em congressos, seminários, aulas muito longas, era um sofrimento. E aí eu comecei a perceber, cara, tem alguma coisa além disso, porque as pessoas mais experientes de exercício físico que eu procurei não conseguiam resolver o meu problema. Eu vou ter que ficar fazendo fisioterapia o resto da vida? E o que a gente sabia era que não. E quando eu fui para o mestrado, eu fui com esse intuito. Tanto que eu fiz um ribuliço para conseguir estudar coluna no mestrado, porque não tinha ninguém em Cuiabá que poderia me orientar nessa área. Eu procurei uma orientação em Brasília, na Universidade Católica de Brasília. E eu poderia fazer uma live só com isso aqui, porque a história foi assim, do universo. As coisas foram se encaixando de um jeito incrível. Mas foi isso, no fritar dos ovos eu consegui estudar coluna. Mas eu estudei coluna com um professor da psicologia. Olha só como que as coisas foram encaminhando. O meu professor, o meu orientador, ele era professor da psicologia, e aí a gente começou a estudar os desvios posturais vinculados com aspectos de ansiedade, depressão. Aí eu comecei a entender um pouquinho, por exemplo, essa postura encurvada que um depressivo tem. E comecei a fazer perguntas, uai, então, se eu só fizer remada, alongamento de peitoral, mas ele tem a energia, os hormônios, a tensão que vai buscar essa postura de cabeça baixa, ombros enrolados, pernas dobradas,
Como que o exercício físico pode tirar ele desse processo apenas? Aí eu comecei a entender que o exercício físico é a cereja do bolo, é a ponta do iceberg dentro de muitas coisas que tem aí por baixo. E eu consegui aprofundar bem mais quando eu fiz a formação internacional na leitura biológica, me tornei terapeuta da leitura biológica e fui entrando num mundo aí de informações, né? Que aí eu fui juntando a acupuntura que eu já tinha feito, mas nunca tinha ligado as pecinhas assim, encaixado as peças. Acupuntura, a constelação familiar, a nova medicina germânica, a microfisioterapia, que é difícil entrar nesse mundo e não ir entrando nos outros, porque as pessoas vão fazendo esses cursos semelhantes, aí você vai entendendo um pouco mais dessas formações, e eu ainda quero fazer outras também para complementar. Então, eu fui percebendo que se movimentar é algo da natureza, e a gente vai falar um pouco mais disso aqui. Tudo que a gente vê que está aparentemente parado está em movimento, tudo está em vibração, tudo está em movimento. Então a gente precisa desse movimento também, mas talvez não é o movimento que a gente conheça, tradicionalmente falando, e a gente vai falar por quê aqui para vocês, de como a gente ressignificar isso. Hoje, então, atualmente, eu ensino pessoas a aliviarem a dor de forma consciente para conseguir fazer esses movimentos do dia a dia, que foi quando eu juntei a liberação miofascial com a nova medicina germânica, porque a liberação miofascial, ela movimenta o fluxo sanguíneo para ajudar o corpo a buscar o equilíbrio que está ali, sistema simpático, parasimpático, luta ou fuga, estou resolvendo conflitos, né? E aí eu consigo ter alívios diários, onde eu tiver, na hora que eu quiser, com o material que eu tiver, para que eu consiga fazer esse trabalho diário nosso, que é de autoconhecimento, de entender as nossas feridas, onde estão os nossos bloqueios, né? Então, que a gente consiga levar isso com um pouco mais de leveza e incluindo o nosso movimento funcional no dia a dia. E como fazer isso, a gente vai batendo um papo aqui com a Priscila. Priscila, se apresente fazendo favor e depois já pode dar uma pincelada aí no conteúdo. Eu quero te agradecer, né? Porque a gente tem a troca aqui, né? Que vieram trocas de bastidores, mas eu não conhecia a tua história e o teu estudo, né? Então é muito gostoso conhecer as pessoas. E ainda mais na educação física, que eu falo que eu sempre fui fora da caixinha. E acho que o que eu tenho de formada, talvez você tenha de idade, assim. Então eu fico. Não, um pouquinho mais, né? Eu tenho 26 anos de formada, eu estava fazendo conta hoje. Eu falei, nossa, eu me formei em educação física na década de 90. Então, quando a gente começa a ouvir essas histórias, você fala assim: meu Deus, Priscila, não precisa contar tudo, não. Não vamos contar tudo, não, porque eu vou começar a achar que eu estou ficando assim. Mas eu vim da área do corpo, né? Eu vim da dança. Então, eu me formei professora de dança com 15 anos. E depois é que eu fui para a educação física, fui estudar mais. Então, eu vinha do movimento e eu queria entender mais o movimento. Quando eu entrei na faculdade, eu fui a segunda turma de 4 anos do Brasil, assim, quando começam aquelas histórias, né? Que até então eram 3 anos, não existia nem CREF quando eu fiz a faculdade. Olha só. Mas eu já fiz a faculdade com um olhar de tem coisa que eles não estão contando pra gente direito. Então eu sempre fui uma educadora fora da caixinha. Porque eu questionava muito por ter vindo da dança. A gente tinha eu tive no colégio uma disciplina que chamava expressão corporal. Então eu tive aula com Edson Claro. E ele falava assim: o corpo fala além do que a boca. Eu falava assim: oi? Como assim o meu corpo fala além da boca? Então, nós tínhamos atividades e expressões onde nós tínhamos que observar o caminhar, observar as pessoas. Primeiro que a gente teve que desenvolver o hábito de observar. Então, dentro da minha formação toda, quando a gente falava em movimento, em corpo, o corpo ele tinha que ser um corpo funcional. O que é um corpo funcional? É um corpo que funciona para que você possa viver a sua vida se realizando. Se ele não está dentro dessa funcionalidade, ele vai ter um problema no movimento, um problema para chamar a sua atenção com dor, um problema de doença que vai te tirar daquele centro para que você pare. Então, quando Define de nós... novo aí um corpo funcional, que eu gostei dessa definição aí, que eu vou gravar, vai.
Para mim, o mais importante de um corpo funcional é um corpo que funcione para te realizar. É Para aquele te corpo. realizar. Vocês ouviram isso? Que esse é um complemento que eu quase nunca tinha ouvido ainda. Que funcione para te realizar. Você já parou para pensar nisso? Quanta informação tem nessa frase? Pois é, e eu acho que as pessoas esquecem, porque ainda mais hoje com o modelo de treinamento funcional, as pessoas já acham então que funcional é fazer a articulação do meu ombro, que é a maior articulação, ela ter a maior amplitude com força para que você possa usar as alavancas todas. E isso me resolve o quê? Me funciona para quê? Né? Então, óbvio, é importante demais ter o treinamento, o fortalecimento, a flexibilidade. Esta é uma parte desta função do meu ombro, por exemplo. Mas existe aqui toda uma carga emocional que você carrega nas costas o peso, por exemplo, das responsabilidades, das cobranças, de toda a sua história, do que você fica remoendo. Então você vai se curvando, vai se imobilizando e não vai tendo uma funcionalidade desse corpo. Então, isso na nossa época, lá, isso em 99, eu não posso falar essas datas, mas em 97, 98, 99, que nós tínhamos esse trabalho com o Edson Claro, ele falava assim, seu corpo não está funcional. Eu falava, como não? Como não? Eu sou bailarina, tenho essa postura, tenho... Eu falava assim, Priscila, tem coisas que você tem uma grande flexibilidade, uma grande força, mas que a tua alma não está ousando. Eu falava, oi? Peraí. Como que a minha alma não está ousando e meu corpo está dizendo isso para ele? Então, comecei a estudar muito mais. Fui estudar coraças de Reich, fui estudar dentro da psicologia, dentro da fisiologia. Eu fui fazer pós na Escola Paulista de Medicina. Depois eu fiz pós lá com o Dr. Santarém, em treinamento, fisiologia do exercício, saúde, doença e envelhecimento. Então, eu fui fazendo outros estudos para complementar um corpo que, para mim, ele tinha que responder a essa funcionalidade com prazer. Então, às vezes, eu recebi aluno que teve uma lesão de L5, aonde pinçou o nervo, que perdeu o movimento do pé. E era assim, todos os alunos de personagens que tinham muitos problemas, eles vinham para mim e eu falava assim, eu só tenho aluno fora da curva, que eu adoro, que me fez evoluir demais. Então, quando eu olhava para aquela fisiologia e o médico da coluna dizia assim para mim, porque a gente sempre trabalhou em conjunto, né, com os profissionais para entender o meu paciente de um modo geral. Quando eu ligava, ele falava assim: lesão de raiz nervosa, lesão de raiz nervosa, não tem jeito. Eu falava, aham. E eu via que o estímulo que eu dava para aquela minha aluna, ela respondia. Falei, como que o pé dela responde a esse estímulo, sendo que tem uma lesão? Eu falei, bom, eu vou partir do princípio que não foi uma lesão total, que foi uma lesão parcial. Se é parcial, se eu der o estímulo correto, eu tenho uma resposta positiva. Vou estudar neurociência. E aí eu fui entender que dentro do nosso cérebro existe a neuroplasticidade, que tudo é vivo. Nós temos Independente da movimento idade, né? independente da idade. Além de nós termos neurogênese, que é a formação de neurônio de acordo com o estímulo adequado, eu também tenho novos trilhos neurais, eu posso criar novos caminhos. Mesmo se eu tiver uma lesão, eu consigo criar, através de um estímulo, vias alternativas para suprir essa deficiência. Então, isso para mim era espetacular. Aquela minha aluna que não usava, ela usava só uma botinha preta. Imagina para uma mulher você usar só uma botinha preta ou sapato fechadinho. E eu falava, não, eu falava, qual que é seu sonho? Era assim a minha anamnese. E ela falava, eu queria usar de novo sandália, dançar. Eu falei, é esse o meu objetivo com você. Então, a gente ia construindo, esse era um corpo funcional para mim. Eu precisava ver essa mulher realizada. Então, a gente fez um treino corporal, emocional, energético, para que ela usasse a sandália. Eu tenho a mensagem dela até hoje, no primeiro dia da sandalinha dela. Porque ela diz assim, Priscila, hoje eu estou realizada. Estou saindo de sandália, sem ninguém olhar ao meu pé.
porque ela tinha uma claudicação, né? Então ela estava de Uhum. sandália, sem claudicar, feliz. Eu falei, pronto, estou realizada. E aí, quando eu conheci o Saulo, que ele é. Então, para entender Heart Healing, né, como é que surgiu o Heart Healing, o Saulo ele fez o estudo de osteopatia. Então, ele é fisioterapeuta, ele fez a osteopatia. E a gente fala que foi um casamento de almas, casamento de propósito, casamento de tudo. Porque quando nós nos conhecemos, nós começamos a trabalhar juntos, a gente vinha para trazer qual que é a causa? O que causa as dores e doenças nas pessoas? Enquanto a gente não cuidar dessa causa, eu vou continuar tendo recorrências de dores, doenças e lesões. A gente até pode corrigir, por exemplo, uma lesão de um ombro, e se eu não entendo o que, que ela representa, essa lesão ela vai vir aparecer no joelho, ela vai aparecer em outro lugar, ela vai aparecer na escápula, ela vai andar para o cotovelo, ela vai dar um jeito de migrar para outro lugar para chamar a atenção, para fazer a função dela. Então, qual que é a função dessa dor e dessa lesão? A função é chamar a sua atenção, porque você está saindo da sua natureza. Então, Heart Healing, ela surgiu com essa ideia. Como é que a gente traz todo mundo de novo para esse lugar da expressão natural? Como que eu ponho um corpo inteiro, que não é só esse corpo físico, né, esse aparato físico, mas é um corpo emocional, é um corpo energético, é um corpo que movimenta e tem vida em todas as suas estruturas. E assim que a gente trouxe nesses... A Heart Healing, sim, tem 6 anos, né? 6, 7 anos. Mas os nossos estudos são muito mais de 25 anos, que a gente não conta, né? 30 anos que eu tenho de estudos. Então, tem toda essa... Para essa busca de uma educação física e de uma expressão de movimento que ele seja funcional para isso. Para que você se realize. Para que você tenha a sua vida cheia de prazeres, que essa é a nossa expressão, né? Essa é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Sim. Eu acho que uma coisa bacana da gente tocar aqui é que você falou, né? Da gente retomar a dor e a doença, ela tá ali te chamando a atenção para retomar o que você saiu da sua natureza. E aí, algumas pessoas podem utilizar a justificativa ou realmente falar que essa é a verdade delas. Ah, mas a minha natureza é de ficar no sofá desde sempre. Desde a infância, desde a adolescência, sempre fui uma pessoa preguiçosa. O que você vê nessa colocação, Bri? Porque se a gente entende que existem leis da natureza, que nós estamos imersos nela, existe um motivo para a pessoa ter que ser assim, certo? Para a sobrevivência? Qual que é a Com visão absoluta sua, da Heart certeza. Healing, sobre isso? A gente diz que existiu alguma coisa, porque uma criança, na sua expressão natural, ela jamais ficaria num sofá. Tanto que hoje, a não ser com esses adventos tecnológicos, que para mim é um dos maiores crimes para o movimento, porque as crianças estão deixando de explorar o ambiente, explorar o próprio corpo. Tirando essa expressão, né, que hoje as pessoas estão muito mais caseiras, mas a natureza nossa, ela é movimento. Nós nos construímos enquanto seres, para eu ficar em pé, existe uma construção de movimento, para eu me sustentar. E é sempre um desafio. A natureza, nessa expressão locomotora, tanto que nós temos um aparelho locomotor, ela se dá de acordo com o movimento. Dependendo dos nãos que essa criança foi ouvindo, na decorrência dessa formação, ela foi deixando de expressar-se. Então, por exemplo, se cada vez que ela fazia um gesto, ela ouviu um não, não, não faça assim. Isso é errado, isso não combina com você. Para você, sabe essas frases que ficam ecoando? Para você não pode ser assim. Você é ainda mais nós mulheres. Você é menina, menina não faz isso. Ou menino não faz isso, né? E esses nãos que vieram de cobranças externas foram podando essa estruturação de expressão natural.
talvez a tua memória hoje seja uma memória de, não, eu só lembro de mim no sofá, comendo e relaxando, sendo folgada, né? Sendo preguiçosa. Mas talvez tenha uma memória enrostida aí, que talvez até você tenha se protegido e não traga ela tão à tona, porque você não conhece o quanto fez mal esse não, ou isso é errado, ou esse corpo. Olha, eu que fui professora de balé para crianças, existia um estereótipo ideal, que é o maior absurdo da face da Terra. Não existe estereótipo, você tem que ter um corpo. O corpo, o movimento, dança. Todos nós dançamos. E às vezes chegavam crianças para mim que falavam assim: a minha mãe falou que eu não posso fazer balé, porque eu tenho o bumbum grande. Eu falava, eu também tenho um bumbum enorme, eu sou só coxa, vamos dançar. Então eu vinha quebrando esses paradigmas, né? Que dizia que o corpo tinha que ser com tal formato para ter uma atividade. Se você não tem este formato, você não se movimenta, você não pode. E isso trouxe para ela, então, um lugar de eu quero ficar no sofá. Eu me reconheço no sofá, porque eu não tenho aquele corpo perfeito para realizar aquele movimento, aquele gesto, aquela coisa. Então, a gente vai trazendo memórias aonde te inibe de movimentar. Então, é isso que Sim. traz uma dor. Essa que não é a tua expressão, né? Enquanto você foi falando aí, eu lembrei de uma aluna que ela é professora de educação física também, e ela passou por uma fase de não se reconhecer mais na ginástica rítmica. Eu acho que eu sempre troco qual que era a ginástica que ela era professora, se era ritmo ou artística. Mas ela foi competidora, nível alto por muito tempo, e ela começou a não se reconhecer nisso, nessa questão de competição, nessas exigências, né? De que não precisa ser assim, né? Dá para fazer diferente. Ela começou a se sentir mal nesse movimento também, que é o que você falou do balé, né? Que isso Sim. é um Mas absurdo, você também tem, né? colocar isso nas pessoas. E tem duas coisas que você falou, que eu acho que uma delas já vai responder aqui a pergunta da Marci, que fala assim, tem pessoas que procrastinam tudo. O que é isso? Você falou desses nãos que a gente recebe e que impede a expressão. E quando a gente fala expressão, é muito importante a gente lembrar que não é só a expressão física, né? Para vocês que estão assistindo aqui, gente, lembrem-se sempre desse detalhe. O seu movimento corporal, ele é só um resultado do restante das coisas. Se vocês forem estudar aí neurofisiologia, os 5 sentidos, por exemplo, que agora não é chamado mais de tato, para quem não sabe, é somestésico. Somestésico é uma soma de sensações. E o nosso movimento corporal, ele vai ser uma soma de percepções para ter aquele resultado. Então, quando a Priscila colocou ali, os nãos, né, que te impediram de se expressar. Então, na minha visão, eu queria que a Priscila falasse também, na visão de vocês, da Heart Healing, essa não expressão, o físico que está ali procrastinando, eu só estou impedindo de fazer alguma coisa que pode me trazer consequências piores. Então, se eu fui essa criança que foi muito podada na infância, e, gente, aqui são N motivos, é muito importante você entender a história da sua família, a história dos seus pais, para você entender esses nãos, e você não estava ali por um acaso, né? Não adianta agora colocar um culpado nesse processo. Você não vai resolver a sua situação colocando um culpado no processo. Mas entender esses nãos que impediram essa expressão, porque tudo aquilo que você tentar fazer, que te lembrar aquela expressão que você fez, que te causou um problema, e um problema para a criança, ele é um problema real. Por mais que você possa justificar assim, mas eu era criança. Quando que isso pode ser um problema para mim hoje adulto? Pode e porque ficou gravado, as células têm memórias e a gente vai sempre responder aos estímulos de acordo com as memórias.
todo estímulo que você recebe vai abrir lá dentro do seu cérebro uma caixinha que vai se relacionar com aquilo. Então, você vai lembrar com medo ou você vai lembrar com alegria? Você vai lembrar com tranquilidade ou você vai lembrar com pavor? Então, eu vejo essa procrastinação dessa forma. Por isso que tem tantas pessoas com dificuldade de fazer exercício físico ou se movimentar. Porque aquilo não é verdadeiro para ela, ou quando ela tenta fazer aquilo, vai abrir uma caixinha que traz outras memórias, outros problemas, outras consequências, né? Como que é a sua visão, Sim. Pri, disso? Além de tudo, né, eu concordo com o que você colocou, né, dessa estruturação, e mais um pouquinho que o corpo ele tem memória. O corpo físico tem memória, mesmo que a gente não relate. Aí a gente olha o corpo, essa expressão que você colocou lá no comecinho do depressivo, que tem o corpo arcado, e ele fala assim, mas hoje eu sou feliz. Mas o corpo dele ainda registra um receio de uma expressão natural dele. Porque ele se reconhece nesse lugar que foi julgado, que foi rotulado. Eu lembro de um dos cursos que eu dei, ainda antes, né? Que chamava-se Desrotulando. Eu falava assim, olha, vamos tirar o rótulo das pessoas? Se você conhecesse uma pessoa pela primeira vez e deixasse ela se apresentar com a verdade dela, seriam outras relações. Porque quando eu bato o olho, eu já crio um julgamento imediato e eu não deixo a pessoa expressar quem ela é. Porque eu já venho com uma bagagem para um julgamento. E não que eu queira julgar, mas veio dentro dessa construção. Então eu vou dizer assim, se você é uma pessoa gordinha, mais cheinha, e você se apresenta como bailarina, fala assim, não, eu sou bailarina. A pessoa vai olhar do pé, eu já vi isso. Ela olha do pé à cabeça e fala assim: dá um sorrisinho. Você é bailarina? Ah, como assim? Então, essas expressões a pessoa vai deixando de dizer que ela é bailarina. Se ela ficou incomodada uma vez, por causa daquele biotipo e da expressão dela, ela vai deixar de dizer. Então, ela vai deixar de praticar, ela vai deixar de se realizar, ela vai deixar de trazer essas expressões que é o prazer dela, para dizer que não tenho tempo, eu trabalho demais, eu não consigo agora. Essas são as procrastinações. Vou dizer, eu vou arrumar sempre outras coisas. Como nós somos um corpo e toda a nossa estrutura, ela é extremamente inteligente, a função da mente também é extremamente inteligente. Então ela vai trazer justificativas para você ficar onde está, extremamente plausível, que para você é inquestionável. Então é óbvio que você vai dizer assim, na hora de uma prática, de uma atividade física, a sua família é mais importante, o seu trabalho é mais importante. Às vezes você tem doença, que você justifica-se na doença para não executar um movimento. Quantas vezes eu ouvi o asmático, quem tinha asma, dizendo assim, não, mas eu não posso, professor, porque eu tenho asma. Eu falei, aí que você deve. Vamos Deve. entender a fisiologia da asma? A gente explicava o que era esse excesso de pulmão e qual que é a função do pulmão. Mas existia uma tristeza inerente naquela pessoa, uma frustração, uma falta de ter essa troca no relacionamento que o pulmão fechava. Então, o pulmão não é só a troca de ar, que para o asma, para quem tem asma, um pulmão que se fecha. Existe algo além, algo a mais. Como é que está a relação? Como está a sua expressão nessa troca? Você está doando mais e está recebendo? Ou não tem essa nutrição desse ar para esse pulmão estar nessa postura? E aí a sua postura fica fechada, que é um outro lugar do pulmão com menor capacidade de expansão da caixa torácica, faz com que você se retrai. Então sua expressão já é mais fechadinha. E aí ele diz assim, quem tem asma, não, eu prefiro ficar invisível, porque eu não gosto de falar, eu quero ficar aqui quietinho. Olha quais são as justificativas que são plausíveis para sua mente, mas é uma resposta de toda essa somatória de expressões da sua vida, das experiências da sua vida, onde você foi se colocando e se identificando
com essa patologia estabelecida, então, com essa falta de segurança na expressão e para que não tenha atrito nas relações. Então, você não diz a tua opinião para não atritar. Você engole, não expressa, vai desencadear uma asma. Entende como ele é complexo nessa estruturação? E aqui eu dei um exemplo só, mas a gente usa toda uma história, com respeito à história da pessoa, para dar um feedback tão preciso. Mas é essa estruturação que a gente faz de diagnóstico para entender esse ser como um todo. Toda essa expressão. Então, procrastinar tem a ver com eu não consigo dizer o que eu quero dizer, não consigo expressar e nem sei como expressar. Então, eu vou deixar eu ficar melhor, vou estudar mais, eu vou me preparar mais. Essas são as justificativas de qualquer procrastinação. Eu nunca me sinto boa o suficiente para executar aquela tarefa naquele momento. Eu estou sempre achando que eu preciso me capacitar mais, qualquer que seja ela. Então, essa é a você entrou num ponto aí bem legal sobre eu preciso me capacitar mais, que vai juntar com uma outra coisa que você falou, que eu vou fazer um link aqui, e para a gente entrar naquela temática de impotência que a gente estava conversando para a live, porque uma das coisas que a gente precisa parar para refletir, gente, é nas causas reais daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Isso não é uma tarefa fácil, não é da noite para o dia, mas eu e a Priscila estamos aqui para dizer para vocês que é possível. É possível, tem inúmeras formas de fazer, é possível sim. Então, quais são as reais causas das crianças estarem muito tempo no sofá e na frente do jogo e da televisão? É claro que a gente só vai saber isso profundamente mesmo daqui a um tempo, que as consequências vierem e tiverem pesquisas mais observadoras com isso para ver ali causa e efeito, as evidências e tudo mais. Mas a gente pode trazer algumas hipóteses aqui. Porque um dos motivos que eu vejo alguns estudiosos falarem sobre isso, e é uma coisa que eu concordo, que é da impotência dos pais em vários âmbitos. Um deles, a impotência de não oferecer um ambiente seguro, aberto, a nossa sociedade como ela está organizada, a insegurança e tudo mais. Então eu tenho que prender a criança ali num espaço aos meus olhos, né? Porque tem muita coisa por trás dessas telas aí que é problemática e a gente ainda não consegue medir os efeitos disso. Então eu preciso proteger ele aos meus olhos, eu me sinto impotente de proteger ele fora dos meus olhos, que antigamente nossos pais não tinham isso, e aí eu preciso fazer isso para proteger, porque eu escuto história, eu vejo notícia, Eu me sinto impotente de ser quem eu gostaria de ser, e aí eu entro num fluxo de trabalho, de exigências, de afazeres, que colocando meu filho na frente de uma tela, eu tenho o controle disso e posso suprir esses buracos de ser aquilo que eu não consigo ser. Porque quando a gente precisa trabalhar demais, fazer coisa demais, você pode ver aí que esse perfeccionismo vem de um sentimento de desvalorização interno, né? E a musculatura, gente, a Pri deu o exemplo aí do pulmão. E tem essa função comportamental, emocional para todos os órgãos, todas as partes do nosso corpo. Vocês podem acompanhar aí nas redes sociais dela, na minha, a gente vai falando sobre isso. Todas as partes do corpo tem. E a musculatura vai ter essa função de te dar potência para fazer as coisas. Ter energia, ter sangue para você conseguir fazer as coisas. Quando você não consegue fazer, você precisa suprir isso de alguma forma. E aí esse modelo de perfeccionismo que a gente vem há um tempo, é porque se a gente olhar na história da sociedade, a gente viveu grandes desvalorizações. E não é você, a Priscila, é a sociedade inteira, muitos problemas que a gente poderia fazer uma live só com isso. E aí a gente vai passando por essas desvalorizações e impotências e vai entrando nesse sistema doido de ter que trabalhar 24 horas por dia, de manhã, de tarde, de noite,
e vai desvalorizando esse sistema familiar. Então, será que realmente a sociedade vai passar por esse modelo de todas as crianças crescerem na frente de uma tela? Eu imagino que não. Só Eu que espero que não. a gente só vai ver isso depois de um tempo, porque uma criança que ainda não tem tanto entendimento, ela fica na frente da tela um tempo, mesmo que seja galinha pintadinha e tudo mais, que o povo fala que tem efeitos hipnóticos, aquele negócio lá, vai dar um tempo, ela vai querer se movimentar, ela vai fazer outra coisa. É instintivo dela buscar alterar as atividades. Tanto que quando eu trabalho com evangelização de bebês, você não consegue ficar com uma, duas, três atividades a aulinha inteira. São várias que você vai alterando ali de estímulo, porque é da característica do bebê essa alternância de atividade. Então, se tem essa que a gente está falando aqui da procrastinação e dessa falta de movimento na adolescência e na idade adulta, alguma coisa aconteceu ali naquele meio e tem que ver a causa principal dessas crianças estarem na frente dessas telas. Avaliar os pais, ver como que está a realidade desses pais. Mais uma vez, não é para apontar, é para entender por que está acontecendo isso. Por quê? Aí eu queria que a Priscila falasse um pouquinho disso. Porque se existe no pai e na mãe um sentimento de impotência, as crianças vão sentir da mesma forma, não vão, Pri? Vão, porque cria-se um campo, que a gente fala, né, que é um campo propício para a repetição de um padrão. É assim que essa criança vai criando, a gente chama de acervo, né? O acervo motor dela, o acervo energético dela. Ela vai criando naquela caixinha dela de instruções, porque vamos pensar assim, ó, uma criança é como se ela estivesse ali pronta para receber todas as informações. Então ela tem uma caixinha ávida por informações. Ávida. Tudo que você trouxer, ela está registrando. E olha uma coisa que é extremamente... Você trouxe um lugar que para mim é extremamente triste. Ver a quantidade de adolescentes e crianças só atrás de uma tela. Porque eu tenho maior pontes neurais, maior conexão neural através do movimento. Eu só vou ter neurogênese, que é aumento das células neuronais, através de movimento. Não adianta você ter uma literatura, você ler muito, ter uma mente aguçada ler, em conhecimento, em informação, se você não tem um estímulo adequado de movimento para criar novas pontes. Por mais que você tenha leituras e informação de estudo, se o teu corpo não funciona junto, você está criando um afastamento nesse componente dessa máquina, desse cérebro. Você não está dando estímulo suficiente para que ele tenha essa quantidade de pontes neurais para que ele resolva tarefas, para que ele tenha habilidade de se movimentar, de ter essa gestualidade de um corpo em movimento para procurar um emprego, por exemplo. Então, essa criança que vai ficar ali atrás daquela tela, esse adolescente, na hora que ele tem que ter um encontro pessoal, ele não encontra nesse acervo dele, então, parâmetro para ele se portar diante de um chefe. Porque se na casa ele teve a energia e a informação de impotência, quando ele fisicamente vai se apresentar, ele já vai ter uma postura de eu não consigo. Calma, como é? Eu vou ter que sentar, né? Qualquer outra forma onde eu crio uma distância, como se estivesse em uma tela, porque aí eu vou me sentir seguro. Então eu vou trabalhar com os qualquer coisa, né? Com os online da vida, porque eu não tenho que estar presencialmente. Então eu vou criando um déficit de informação para o meu corpo e para a minha estruturação para eu me sentir seguro. Né? Dentro deste ambiente onde os pais protelam ou não conhecem, a gente gosta muito de Heart Healing, nunca ter um julgamento. Eu gosto de acreditar que as pessoas desconhecem, que essa informação não chegou até ela, por isso que ela ainda faz desta forma.
Quando chega a informação como que a gente está fazendo aqui agora, então eu tenho outras formas de fazer uma mudança. Se o meu ambiente é um ambiente onde a impotência está imperando, eu estou criando repetição e registro, inclusive nesses pais. Eles não sabem como fazer diferente. Eles não tiveram condições de fazer diferente. Então, eles estão repetindo um mesmo circuito. O que antigamente nós dávamos de chupeta para a criança, que era um cala-boca para ela parar de chorar e você poder conversar, hoje dá uma telinha de celular. E você não está dando o estímulo adequado da mesma forma. Né? Então, para que tenha uma capacitação de uma inteligência corporal, de uma inteligência emocional, de uma inteligência mesmo cognitiva e de uma inteligência de troca, você não pode ser visto como uma coisa apenas. Você tem que ser visto como esse todo. Então, você tem que ter estímulos adequados para o seu corpo estar em movimento. Você tem que ter estímulos adequados para a tua mente se desenvolver. Então, é desenvolver raciocínio. As pessoas precisam aprender a conversar de novo. Isso tudo está sendo registrado neste corpo físico para dar uma resposta. E é onde a gente se esqueceu. As pessoas estão hoje, e tudo bem, nós estamos vivendo um momento de pandemia. E existe um momento de vir para dentro de casa, onde nós não podemos sair. Mas isso não significa que eu não posso vir para dentro também, me conhecer e ver o que está defasado. O que está faltando? Aonde está tendo problema? Então, a dor, nesta hora, a dor e o desequilíbrio, a doença, ela vem para chamar a atenção. Eu estou com dor aonde? O que isso está querendo me dizer? Qual que é o problema que eu estou vivendo no meu relacionamento? Aqui com a minha família, que é a primeira vez na vida de algumas pessoas, a gente tem atendido muito, né, em terapias aqui, casais. Porque é a primeira vez na vida que eles estão convivendo juntos. Casal está sendo casal. Eu falo que antigamente os casais eles eram pai, mãe, um era provedor e o outro cuidador, podemos dizer assim, né? E agora os casais estão sendo casais mesmo, né? E não foi aprendido. Olha como é maluco. Não foi aprendido, eu não tenho referência para ir buscar. Essa história desse acervo que a gente vai criando, eu preciso ter referência para a minha vida. E nós estamos pobres de referência. É essa a minha tristeza. Eu não tenho experiência corporal, experiência de troca, que eu possa, então, olhar o meu gesto e falar, eu tenho um acervo para eu me portar neste lugar. Eu lembro, eu fiz pós-graduação, né, dentro do treinamento desportivo. Então, quando a gente vai treinar atleta, até uma certa idade, você não vai trabalhar a especificidade do gesto que ele vai trabalhar, que ele vai competir. Se ele vai competir, vai ser um nadador, na primeira infância a gente não vai trabalhar com ele só natação. Porque eu preciso de maior mobilidade para ele, na hora de entrar o braço com a técnica correta, ele tem essa consciência corporal para entrar com o gesto ideal. Karate Kid. Exatamente, eu preciso fazer todas essas... eu fui bailarina, mas eu fiz Kung Fu, eu fiz Taekwondo, eu fiz ginástica olímpica. E aí eu falava assim, eles falavam assim, precisa de qualquer coisa. No futebol, põe a Priscila no futebol. Eu não era das melhores, mas eu estava lá brincando. Então nós tínhamos esse acervo onde eu busco os gestos dos mais variados. Quando eu vou para uma entrevista, eu conheço o meu corpo. Eu conheço como que eu me sinto segura. Então eu vou para uma entrevista de trabalho com o meu corpo inteiro. Eu vou inteira para minha entrevista. As pessoas hoje, elas não estão inteiras. Elas não estão nem presentes nelas. Porque elas desconhecem o próprio corpo, que é o que é mais fácil para a gente conhecer. E aí elas estão estudando técnicas da mente e elas não conseguem aplicar no dia a dia. Porque a mente está desconecta com o corpo. Meu corpo não responde a essa mente cheia de informação. Tem um delay nessa entrega. Por isso que as pessoas falam assim, eu já sei... Aqui em Heart Healing a gente escuta muito isso, né? Eu já sei essa informação, e como eu faço? Então, em Heart Healing, você nunca tem uma prática só de pensamento.
Você nunca é visto como um corpo físico ou como um pensamento. Você é sempre visto de uma forma integral. Você é um ser integral. Então, eu preciso dar estímulos para todas essas minhas partes. O meu corpo físico, a minha mente, a minha energia, as minhas emoções. Enquanto eu ficar dando estímulo por partes, eu estarei sempre em partes, nos lugares, nas relações, nos trabalhos, nos problemas, recorrendo problemas, porque eu nunca estou inteira para aquilo que eu estou executando, vivendo. Né? Lembra do corpo funcional que a gente começou? Teu corpo não está funcional, porque você não está realizada. Então ele está tendo alguma disfunção em uma dessas partes. Então a gente precisa olhar você inteiro, você inteira. Né? E não ficar apontando culpado, porque aí você se omite de fazer uma mudança. Não, olha, a culpa é dos meus pais, porque eu fiz assim e aí você é extremamente inteligente, o corpo é vivo. O corpo é É o vivo. demônio, expulsa o demônio que é mais fácil, é espírito obsessor, aí você faz um tratamento de desobsessão, tá sem espírito, tá resolvido, que é tudo de fora, não tem nada de É dentro. isso mesmo. Adorei agora. Gente, Imagina, né? agora entrando na parte mais literal desse tema, dessa live, porque quando as pessoas veem, né, movimento funcional, vai achar que a gente está mostrando aqui como agachar, como puxar, como empurrar. E aqui, entrando nessa parte mais literal, a Priscila falou dessa quantidade de movimentos que a gente precisa, né, para tornar esse corpo funcional. Não só o movimento físico, mas olhar para esse ser integral. E não adianta, se você não fizer o seu movimento para adquirir essas informações, gente, não é um profissional só que vai te passar isso. Aí aqui eu entro num ponto bem interessante, e aí eu queria saber como que a Pri... Você está trabalhando como professora de Pilates também atualmente? Que eu vi você falando alguma coisa de aula. A gente tem o Pilates consciente aqui. Então a Ah, gente tem legal. uma clínica que tem um trabalho com Pilates, também tem a formação nossa do Pilates. Tem a Natália que está aqui, ó, que é uma profissional Que excepcional da nossa equipe legal, que Nath. trabalha com Pilates. Obrigada pela presença. Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte de exercício, pensando assim. Vamos lembrar lá da história do Karate Kid também, né? Que ele passa por toda uma base ali de formação de movimento que aparentemente não tem nada a ver, vou falar um palavrão aqui, com cascalça, mas que no final das contas vai formar um quebra-cabeça bem montadinho, né? Eu fico pensando o seguinte, porque aqui nas redes sociais a gente tem as nossas metodologias pagas, você trabalha com Pilates, eu trabalho com exercício físico online também, só que a gente oferece muito conteúdo porque a gente entende e acredita que tem a parte da vida da pessoa que ela vai fazer sozinha. Tem a parte que ela vai estar com a gente, mas tem a parte que ela vai fazer sozinha. Agora, se essa pessoa, não tem segurança para fazer isso sozinho, ou dois, existe uma ideia, e aí aqui eu falo da educação física de um modo geral, da fisioterapia de um modo geral, da medicina de um modo geral, como a gente conheceu, existe essa ideia que não pode fazer exercício sozinho, que não pode cuidar da saúde de uma forma independente, que isso, que aquilo. Aí eu fico no meu Pilates 2 vezes, 3 vezes por semana e no resto dos dias eu não faço nada. Tem a história da preguiça que a gente está falando aqui, que são outras causas, e isso cada um vai lidar e vai acompanhar aqui nossas redes sociais para entender melhor. Mas tem a parte também do medo de não saber se movimentar. O que é um movimento funcional para mim? Eu vou numa praça, o que eu sei fazer? Eu sei andar em círculo na praça. É a única coisa que eu sei fazer. No mais, eu sei fazer aqueles alongamentos tradicionais, que puxa a perna para trás, puxa para cima, mas se deu uma fisgadinha assim na coluna, se esticou um pouquinho mais, já fiz errado. Fiz alguma coisa errada? O que eu faço agora? Porque se eu não tenho essa independência, e isso eu acho que é um problema histórico do nosso país, que em outros locais aí do planeta a gente vê que tem um pouco mais essa independência, principalmente em alguns lugares do Oriente.
Se eu não tenho essa independência, eu fico num rol de movimentos corporais muito limitados para o meu corpo. Porque eu só faço um tipo de atividade. Eu sei que o Pilates, que eu trabalho com Pilates também, ele tem um rol maior de atividades, mas querendo ou não, é o mesmo ambiente, vão ser mais ou menos os mesmos equipamentos, 3 vezes por semana. Ou eu vou para academia, que coloque aí 5 vezes por semana. Vão ser mais ou menos os mesmos equipamentos, por mais que você vareie. É diferente de quando você tá agachando para pegar um balde, tá brincando de rolar com uma criança, tá se pendurando numa árvore que tem uma energia diferente de um equipamento de musculação. E por mais que você faça agora os movimentos que se conhece atualmente como funcionais. Bater corda, saltar caixa, correr numa escadinha. E aí o que a gente está falando aqui, esses movimentos funcionais, eles precisam ser úteis para você no seu dia a dia, para você fazer o que você quiser. Ficar de ponta cabeça em casa. Ah, a pessoa quer pisca por limpeza, quer limpar aquela greta de não sei o que, aí fica com dor. Depois a pessoa fala que você foi limpar a greta de não sei o que, porque ficou com dor depois. Meu irmão, você precisa entender que se ela deixar aquela greta suja, aí que ela vai ficar com dor mesmo. Porque aquilo é importante para ela. Aí eu queria saber a sua visão, Pri, nessa questão de movimento funcional, que aí a gente esclarece um pouquinho mais para as pessoas que esse movimento funcional ele vai ter que ser buscado de N formas e não só num modelo. E você trouxe uma coisa aqui que a gente presencia muito, né? E o que eu vejo que acaba trazendo dor não é um excesso de limpeza, por exemplo, de alguém que está lá fazendo essa que para ela é importante, mas é o que ela está pensando quando ela está fazendo essa limpeza. O que está acontecendo? Que a gente diz aqui, né? O que está acontecendo nos bastidores quando ela está executando aquela tarefa? E isso também é dentro de uma academia, dentro de um pilates, dentro de uma hidroginástica. Eu lembro que muitos dos nossos alunos, eu vou usar um exemplo que precisa ser muito compreendido. Quando a gente começa, que você teve um histórico na infância de uma negatividade com o movimento, e aí você vai ao médico, o médico diz assim, para idoso principalmente, faça hidroginástica. A pessoa morre de medo de água. E eu trabalhei muito em piscina. A pessoa vinha e ficava grudada na escadinha. Que funcionalidade tem aquela atividade para essa pessoa? Nenhuma. Ai, mas a pressão hidrostática ajuda no retorno venoso, está fazendo bem para ela. Não tá, porque quando ela entra na água, ela tá com medo, então tem uma elevação de cortisol. Eu já estou poluindo aquele corpo físico. E ela está criando mais trauma ainda para ela parar o movimento. Então, quando a gente faz uma indicação de um movimento para que ele seja feito e aprendido, primeiro ponto que a gente aqui ensina, e dentro de Heart Healing ou dentro do Pilates, você vai ver qual a prática que te dá prazer. Ok, prazer, eu gosto de dançar. Então, começa dançando. Começa fazendo pilates, começa com o que te dá prazer, para que você entenda que o corpo precisa desse movimento. Quando você começa a entender que ele precisa do movimento, você toma um contato íntimo com o teu corpo, você começa a entender os gestos. Você começa a entender o que é uma extensão e uma flexão. Você começa a entender o que é um agachar e levantar, porque você está vindo de um lugar onde eu gosto. E quando eu levo para o meu dia a dia, eu vou reproduzir aquele gesto aprendido com prazer para eu executar as minhas atividades, que aí chamam atividades da vida diária, né? As AVDs, com controle de movimento, com consciência do que eu estou fazendo, presente para cada ação. Eu sei que sentar e levantar, eu preciso de uma contração do meu músculo abdominal. Mas não para fazer aquela contração onde eu faço a envergadura, onde eu faço a flexão de coluna. Mas uma contração, que a gente brinca lá no Pilates, que é assim, contração 1, onde o teu músculo está acordado. Aí fala assim, murchar a barriga que eu não respiro. É engraçado esses ensinamentos que a gente dá, né? Quando a gente fala que ensina um Pilates consciente lá na clínica, é porque ele tem que ser consciente para todas as suas atividades.
A gente fala que leva o Pilates para todos os seus movimentos. Então, o que que você leva? Tem princípios dentro desse movimento. Respiração, fluidez, concentração, centralização. Eu tenho que usar isso no meu dia a dia. Quando eu vou, então, estender a roupa, eu vou ter que fazer essa movimentação. Mas eu tenho que estar presente ali para eu fazer esse movimento. Quando eu vou estender a roupa, eu vou estender a roupa. Então eu pego, eu estou sentindo, eu conheço os meus movimentos. E eu estou ali fazendo isso. Agora eu odeio estender roupa. Ai, que saco, vou pegar de qualquer jeito, vou xingando. O teu corpo está recebendo essa informação. Você pode ter uma dor, um fisgamento, uma lesão neste movimento. Então é entender, quando a gente fala que é olhar esse corpo inteiro, cada movimento que eu estou fazendo, eu tenho que estar presente para executar ele. E aí eu trago esse aprendizado motor, quer seja na musculação, que é o puxar uma remada, quer seja dentro do Pilates, qualquer que seja. Eu já aprendi o gesto. Quando eu estou em casa e eu vou varrer, eu vou lavar, eu vou fazer qualquer coisa, ou mesmo no meu trabalho, carregar pasta, pegar, no meu carro, virar para trás. A gente brincava, o Dr. Joel dizia assim, que é o músculo do papel higiênico que a gente ensinava. O oblíquo, porque era quando você tinha que virar para pegar e voltar, quando tinha o papel do lado. Então, esse a gente ensinava. Você vai limpar? As pessoas hoje estão tão preguiçosas que não sabem mais virar. Então, eu preciso ter replicar o que você aprende dentro dessas atividades para o seu dia a dia. Então, eu sei que eu vou usar o meu oblíquo para fazer uma torção. Então, qualquer torção que eu vá fazer ao lado, eu acordo o meu músculo primeiro. Eu estou presente. Eu sei que eu vou virar. Então, eu tenho esse gesto consciente para vir para cá fazer o que eu tenho que fazer. Então, a gente diz que dentro dessa funcionalidade é isso. Você usar a prática de uma atividade física estruturada com um profissional que conheça o corpo, que está ali, que ele vai te ensinar o movimento de forma correta. Eu entendi e eu senti, eu vou replicar, para ele ser funcional, eu vou replicar brincando sentada com a criança no chão. Eu tenho que sentar com a criança no chão e tenho que levantar, porque senão meu corpo não está funcional. Se eu levanto, eu tenho que ter alguém para me ajudar a levantar do chão. Eu não estou treinando o meu corpo para ser funcional para brincar com meu filho. Então, no meu treino, na academia, no Pilates, onde quer que seja, eu vou ter que treinar esse levantar do chão e sentar. Preciso usar esses músculos, preciso acordar essas articulações nesse ponto. Então, um exercício funcional, consciente, no nosso ponto de vista, tá? Com os nossos profissionais todos que trabalham com a gente. É desta forma. Você tem que sair desta prática e brincar, correr na praia, jogar frescobol e andar de bicicleta. Você tem que passear com teus filhos, tem que abraçar. Abraçar. Quem tem lesão de manguito rotador não pode abraçar. Porque levanta o ombro, dói. Não pode. Ela tem que saber, tem que conseguir abraçar. Então a gente tem que deixar essa funcionalidade para eu viver, né? Ali ter aquele movimento, ser fluida. Preciso estar bem. Então, na nossa construção é assim. Eu aprendo um gesto, isso é fundamental, independente do que você teve de memória na infância. Entre em uma atividade pensando assim: olha, eu vou aprender a conhecer o que o meu corpo é capaz. O que, que é movimento de rodar? O que, que eu posso fazer? Supinar, pronar, o que, que é? O que meu pescoço faz? Ele faz a rotação, ele faz circundução. Quais são os movimentos possíveis para a minha articulação? Eu preciso conhecer para eu poder ter essa informação clara e usar com segurança, eficiência e segurança. Aí eu tenho um corpo funcional. Isso. Já passou de uma hora, eu quero saber se você tem só mais um tempinho para a gente falar da presença. E aí a gente já caminha aí mais para o final. Gente. Não caía live. Não, tá caindo mais, não. Tá ficando mais de uma hora. Eu preciso voltar a fazer live de novo para não cair. Não, já tem um tempinho já. Gente,
Um dos pontos importantes, pelo que vocês estão entendendo aí, é essa questão da consciência. Está todo mundo falando da tal da consciência, né? Mas como aplicar isso no dia a dia? Aí eu quero falar um pouquinho da Pri sobre essa questão da presença. E aqui independe do que você gosta de fazer e se não gosta de se movimentar, volta lá no início da live para você entender que tem bloqueios aí. Não gostar de se movimentar é fugir de algo que é natural, tem alguma coisa que precisa ser olhada com mais particularidade. Então, independente, é natação que você gosta, é dança, é musculação, independente, se você estiver presente, vai ter bons resultados. Mas é claro que quanto mais você estudar sobre as suas articulações, você vai vendo que algumas atividades são um pouco mais ajustadas para as nossas atividades do dia a dia e outras nem tanto. Mas se você gosta dessas outras nem tanto, por exemplo, vamos colocar os movimentos aí clássicos do balé. Elas não são tão adaptadas assim para as nossas atividades do dia a dia, a retroversão da pelve e outras coisas aí. Mas eu gosto do movimento do balé, eu sou apaixonada pelo movimento do balé, não tem problema nenhum. Você pode praticar os movimentos do balé, desde que você esteja nesse poder de presença e, se possível, vá fazendo os complementos com alguns outros movimentos ditos um pouco mais funcionais para as nossas articulações e aquilo que a gente entende, pelo menos até hoje, né? Cinesiologia, biomecânica, sobre as angulações e tudo mais. Mas como estar presente, né? Como fazer essa questão que a gente gosta, porque tem aquele paradigma também, né, Pri? De muitos pais que desejam, querem estar presentes com os filhos, mas não conseguem, que é aquilo que a gente estava falando lá no início. Talvez não sabem nem como fazer, porque os nossos pais estavam muito nessa questão de sobrevivência, então estar com os filhos era algo difícil mesmo, presente, né? Como estar presente nessas atividades do cotidiano, porque aí qualquer movimento que você escolha fazer vai ser feito de uma forma mais saudável. Não sei se você já leu o livro O Poder do Agora, Pri, do Eckhart Tolle. Sim. Já? Então, eu vou usar essa referência aqui, que eu estava falando sobre isso nos stories, tá? A gente já está conversando sobre isso essa semana aqui, pelo menos nas minhas redes sociais, que é essa diferença de pensar e de observar. Então, a gente está vindo muito de uma questão de estar o tempo todo pensando, resolvendo problema, raciocinando, e eu me coloco nessa posição, porque eu tenho também isso, de ter que estar o tempo todo resolvendo coisa, fazendo coisa, mas hoje eu já entendo de onde vem meu perfeccionismo e estou aqui para melhorar, curar algumas chagas aí de trás. Porque se a gente não começar a observar essas questões, gente, e ser um observador mesmo das coisas que estão acontecendo no seu dia a dia, na sua vida, a gente vai estar constantemente caindo nos mesmos problemas. Como sair desse ciclo? Como sair dessas questões que a gente está sempre caindo? Por quê? Eu dei um exemplo nos stories essa semana de que a gente veio com a tecnologia historicamente, aí a tecnologia está cada vez avançando mais, está tudo muito facilitado. Com a pandemia vai melhorar muito, gente. Todos os processos online, algumas coisas que ainda eram burocráticas, já está melhorando demais. Pix, transferência, você mal saca dinheiro hoje em dia, tudo pelo aplicativo, mal vai no banco. Então a gente está ganhando muito tempo. E ainda assim, a gente tem a sensação de que não tem tempo, de que está fazendo cada vez mais coisas. E eu percebo que tem essa questão do observar, da diferença do observar e do pensar, porque aí eu sou refém dos meus pensamentos, né? O meu pensamento está o tempo todo falando que eu tenho que fazer, e se eu não observar, por que esse pensamento apareceu? E aí, mais uma vez, a gente volta no mesmo assunto, que as memórias são essas, que história é essa, eu vou estar sempre andando no mesmo lugar e morrendo na praia. Eu estou com muita tecnologia para me ajudar, mas eu não consigo estar presente com o meu filho porque eu estou pensando em outras coisas. Eu não consigo estar presente no meu exercício físico porque eu estou pensando em outras coisas. O que você vê, Pri, dessa aplicação no dia a dia, dessa presença de
observar os nossos pensamentos sem julgar em cima. Eu acho que essa é a grande dificuldade da maioria das pessoas, né? Primeiro, distinguir o que é observar. E segundo, o que é o pensamento. Eu acho que isso, como não foi nunca ensinado, e as pessoas vieram cada vez mais, o Augusto Cury mesmo diz que tem a síndrome do pensamento acelerado, né? Que é o SPA, que foi isso já há muitos anos atrás, quando ele trouxe essa denominação, ele falou assim, as pessoas, elas têm um tempo, mas elas não sabem aproveitar o tempo. Quanto mais tempo eu tenho, mais neurótico eu estou ficando. Por quê? A gente teve uma educação de associar o tempo com cobranças de performance. Sempre. Tanto que se referencia assim, ó, quem cedo levanta, quem acorda cedinho para trabalhar, ele vai ter sempre mais sucesso. Então, se você levanta às 8, 9 horas da manhã, você já é um folgado. Existem instituídos formas, pensamentos, que a gente chama assim, né, de formas, pensamentos, onde você vai se comparando e vai tentando se enquadrar dentro daquilo que se deram de modelo de sucesso, de modelo de referência. Quando você está aquém dentro do seu julgamento para aquela avaliação, você está sempre se sentindo em débito. Você está sempre no déficit. Então você tem que estar sempre correndo para cumprir com essa obrigatoriedade. E quer ver, por exemplo, se você... eu dei o exemplo da hora, né, de acordar cedinho. E você tem uma funcionalidade muito maior a partir das 10, a sua produtividade é maior, você teria coragem de dizer para a pessoa, para o teu chefe, olha, eu vou entrar às 10, porque eu vou te produzir muito mais, vou fazer das 10 até às 19, por exemplo. Eu vou mudar o meu horário. Essas aberturas, hoje nós já temos dentro de horário. Né? Nós temos a Google que veio com essa flexibilização, onde as pessoas escolhem o horário, escolhem a roupa, escolhem uma série de coisas. Mas ainda tem incutido ali por trás uma performance muito grande. As pessoas não estão saudáveis. Né? Elas não estão presentes ali. Então, quando a gente fala de estar presente, é eu sair de toda e qualquer cobrança. Em Heart Healing, a gente ensina que é você estar no teu coração. O que é estar no coração? Por que chama Heart Healing? Por que é cura através do coração? A gente tem neurônio dentro do coração, que tem essa ligação direta com os neurônios do cérebro. E eles têm essa capacidade de influenciar a frequência e aceleração de pensamentos. Quando eu estou presente no que eu estou sentindo, eu me torno aqui e agora. Quando eu estou só na mente, só nos pensamentos, eu nunca estou presente. Porque eu estou repetindo coisas do meu passado, querendo, nem que seja justificando, olha, eu devia ter falado isso, eu devia ter feito aquilo. Não, e se eu fizesse assim? Nossa, fulano falou tal coisa? O meu pensamento está lá no passado. Ou eu estou antecipando, ansiando pelo futuro. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que estar aquilo, e aquilo não está pronto, não foi entregue. O meu pensamento está sempre lá na frente ou lá atrás. Quando a gente traz para o coração, que aí eu trago, que aí é a nossa especialidade, né, dentro da educação física, que eu trago para o meu corpo. A única forma de eu me tornar presente é trazendo essa atenção para onde eu estou. E eu só estou presente estando no meu corpo. Como que eu estou no meu corpo? Então eu vou trazer a atenção para o que está acontecendo. Estou respirando? Então traz atenção para o ar que entra e para o ar que sai. Eu estou realizando pegar um copo de água, vou beber a água, eu vou sentir a água. Eu vou estar presente. Quando eu faço esses gestos presentes no meu corpo, eu dou um espaço de tempo para minha mente diminuir a frequência das ondas cerebrais. Nós ensinamos em Heart Healing trazer a atenção para o centro do seu peito. Faça isso por 3 minutos ao longo do seu dia. Quando você sentir que está com muita ansiedade, para. Nem que você tenha que nisso pôr a mão. Respira.
toca. Que essa influência fisiológica dos neurônios do coração, nessa via de duas mãos, né? Vai influenciar e vai fazer assim, ok, eu posso parar. É como se aquela pressão me permitisse, então, parar. Que o Eckhart Tolle chama de observação. Dentro das teorias dele, ele fala assim, o que é o observar, então? É eu sair deste lugar onde a minha mente está tagarela, para eu trazer para um lugar onde eu estou presente no meu corpo. Toda observação parte de mim. E aí eu tenho capacidade de influenciar e decidir para qual caminho eu quero ir, para qual decisão eu quero tomar. Por que a gente fica sempre num ciclo vicioso, que a gente chama de circuito neurológico negativo? Porque quando eu estou nesse circuito, eu não estou presente, ele já é automático, já tem uma automatização. Eu já realizei e eu nem vi que eu realizei. Eu já fiz de novo. E muitas vezes a gente se pega nessa automatização dizendo assim, não acredito que eu fiz isso de novo. Eu já sabia como que era, eu já aprendi, já pratiquei e fiz de novo. Não é possível. Aí você diz o que de você mesmo? Sua burra. Não é possível que você fez de novo. Já está no circuito de novo. Entende? Quando você entrou nesse julgamento, você já está no seu circuito de novo. Não está mais presente. A diferença, e que a gente traz aqui muito essa história de trazer para o sentir te traz na observação. O pensar te traz sempre para frente ou para trás, nunca no presente. O sentir acontece aqui agora. Então, quando você falou os órgãos dos sentidos, e a gente tem o sentido, né, do vestibular, que eu não sei se agora entrou dentro dessa somatização, ao invés do Não, tato, ainda é separado. ainda é separado, né, do Uhum. vestibular, que dá a noção de tempo. Que esse é um sentido extremamente importante que ele não é nem elencado no nosso ensino dos 5 sentidos. E esse é o sexto. O sentido de espaço, de onde eu estou localizado, que é lá no vestibular, né? Dentro do meu ouvido, onde que eu estou? Isso não é nem ensinado pra gente. E ele é essencial para despertar os outros. Senão eu como e eu nem percebo meu paladar, porque eu nem sei onde eu estou. Eu escuto, mas eu não estou presente para ouvir, porque esse sentido está em outro lugar, está aguçado para outros lugares. Né? Então, é usar todos esses sentidos para eu estar aqui presente. Então, a gente desperta, né? Não é à toa que chama Heart Healing, porque é trazer o sentir para a vida das pessoas novamente. Nós fomos diminuindo esse desejo de sentir. Eu vim anulando os meus sentidos por conta das minhas dores. E em anular o sentir, mais dor eu fico criando. E E isso é um pecado. várias décadas para frente, a gente começa a ver a aplicabilidade do que Einstein falava de que o espaço e tempo é relativo, né? Então Agora nós estamos vivendo isso, né? você realmente Totalmente tem como estar num espaço diferente, num tempo diferente, se você não está presente. exatamente. Né? E eu acho que a maior lição de tudo isso nós estamos vivendo na pandemia. Nós nunca tivemos que estar tão presente com a gente mesmo, porque não tem outro para onde eu fugir. Quais eram as fugas, né? Você falou aqui do tempo que a gente está tendo. A tecnologia, se nós olharmos a beleza da tecnologia, ela vem para facilitar demais a nossa vida. Essa é a maior beleza que ela tem, ela é um facilitador. Mas eu vou facilitar para quê? Se eu não sei nem quem eu sou, o que eu gosto de fazer? Quando nós perguntamos para as pessoas o que você gosta de fazer, elas demoram a responder. Porque eu não sei gostar. Eu sei, eu tenho que fazer, eu tenho o quê? Ela responde, não, mas eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Não, mas o que você gosta? Ah, o que eu gosto? Eu gosto de ler. Ah, eu gosto, entende? A gente perdeu o gostar, porque nunca foi, não era, não se pode, não é permitido gostar. Você tem obrigação. Então, se tem uma obrigação, para que eu vou despertar o sentir? Né? Esse é um lugar que a gente veio de tanta cobrança, de tantas obrigações, que eu não quero estar presente. Muitas pessoas não querem estar presentes, porque ela teria que fazer uma grande mudança na vida dela.
Então é melhor eu não estar presente. Na pandemia, essa briga de relacionamentos, essas dificuldades que as pessoas vieram trazendo, foi porque elas foram obrigadas a se relacionar. E elas descobriam que elas viviam grandes ilusões. Elas não tinham uma relação, não tinha troca, não tinha nutrição, porque elas não sabiam. Casou porque estava namorando há muito tempo. Estava namorando há muito tempo, casou. Bom, se casou, as pessoas exigem que tenham um filho. Começam as cobranças. Quando você vai ter o primeiro filho? Olha, já está tanto tempo. Né? Começa lá com o namoro. Não vai casar? Aí você casa. Aí casou, quando vai ter o filho? Aí teve o primeiro filho. Nossa, vai ter um só? Porque um só, coitado. Aí você tem que ter dois. Aí você, putz, vou ter um segundo filho. E aí as pessoas falam, nossa, tá nessa casa? Não vai comprar uma casa maior? Porque agora você tem dois filhos. Então, essas cobranças que a gente deixa entrar na nossa mente vai distanciando tanto de quem é a sua natureza, de quem é você, que você passa a viver uma vida para os outros e pelo que os outros indicam e cobram, que eu não quero estar presente, não. Vou estar presente para descobrir a minha vida. Entende? Então, é triste essa constatação, e aqui a gente ensina que isso é possível, e enquanto você não fizer isso, você vai estar na dor. Não é só possível, é necessário. Para você se curar, que é o que traz Heart Healing, a cura, eu tenho que ir nessa causa. Então é possível a cura, mas eu preciso olhar para mim e assumir quem eu sou. Assumir esse lugar, dizer o que eu gosto, o que me faz bem, aprender a me expressar. E é uma construção. E eu começo com construção de movimento. Começo construção de como eu me sinto aqui agora. Quais são os movimentos que eu posso e que eu não posso? Então eu tenho que me conhecer nesse corpo como um todo. Exatamente. Gente, esse papo aqui vai longe se deixar, viu? Daria para complementar tanta coisa aqui, muito legal. Eu acho que para a gente resumir, né, Pri, se ficou claro para todo mundo, e se alguém tiver alguma dúvida ainda, vai colocando aqui que a gente já vai caminhando para o final. Alguém tinha perguntado alguma coisa de sistema simpático e parasimpático lá em cima, que agora eu não lembro quem é, que era até para eu ter falado, eu esqueci. Ah, e se não tiver respondido ainda, coloca aqui, gente, antes de acabar, mas eu lembro que era alguma coisa de sistema simpático e parasimpático. Mas, em resumo, que para você praticar qualquer movimento funcional, físico ou mental, se a gente for nessa origem mesmo do funcional, que seja funcional para você, e como é que é? Para você, como é que essa palavra que você usa? Para você Realizar, se realizar. para você se realizar, você vai ter que passar por essa questão de consciência, de presença, que aí é aquele trabalho que a gente falou que não é fácil, que não é do dia para a noite, mas que é possível. Então, se é possível, a gente tem aqui inúmeras estratégias para ajudá-los a fazer isso no dia a dia de vocês, e que a pandemia nos forçou, né, a buscar essas respostas, a buscar essa nova forma de movimentar, porque a gente estava com muito movimento corporal, mas talvez sem sentido, muito movimento mental, mas também talvez sem sentido. Mas como nada é por acaso, nos trouxe muitas respostas e também muitos questionamentos, né? Esse excesso de tecnologia, esse excesso de trabalho, que agora a gente pode se perguntar também, mas e aí? Eu estou indo para onde? O que eu vou fazer com isso tudo? Que sentido isso tem na minha vida? Se é musculação, se é pilates, se é funcional, se é balé, se é que sentido isso tem na minha vida para me realizar, né? E vamos aproveitar esse momento que a pandemia está nos trazendo para fazer essas reflexões, para estudar, para nos conhecer, para conhecer as pessoas que estão mais próximas da gente. Não é à toa que a gente está mais próximo de algumas e mais afastado de outras. Para a maioria dos cidadãos, a gente está mais próximo da família. Mas para os profissionais de saúde, por exemplo, eles estão mais ausentes da família. Por quê? Por que que para eles têm que conhecer mais o ambiente de trabalho deles? Olha que questionamento interessante. E para nós temos que conhecer mais a nossa família. Por que que você está conhecendo mais a sua família
ou você que é profissional de saúde, você está conhecendo mais o ambiente da saúde. Então, são dois pontos que vão ser muito remodelados aí, tanto a base doméstica, quanto a base do nosso sistema de saúde, que a gente está vivendo uma crise de um modelo, não só de um vírus, né? De um modelo que já não funciona mais e precisa ser ressignificado. E aí eu queria que a Pri fizesse o fechamento também para a gente finalizar e agradecer a sua presença no fundo do coração. Estou muito feliz com você aqui. Deixa eu colocar minha bateria aqui que está acabando. Eu que te Pode falar. agradeço, porque é uma grande oportunidade a gente poder levar esse olhar, essa construção, né, e incentivar as pessoas. Eu gosto de... Você trouxe uma reflexão que a gente vai ter que realmente repensar em todos os modelos. Né? Para mim, é a maior conquista nossa em repensar os modelos. E mais ainda, quando a gente traz aquele lugar de é difícil, eu quero desistir. Né? Só de pensar que é difícil fazer uma mudança, eu já desisto. E eu gosto de dizer assim, um exercício funcional, ou toda a proposta, é para você se realizar. Pensa no benefício que é ter uma vida de realização. Então você já faz tanta coisa que é tão difícil abrir mão dos seus sonhos, é tão difícil abrir mão de quem é você, e você conseguiu. Por tantos anos, por tantas vidas, você abriu mão de ser para entregar para os outros. Então, não pode ser mais difícil você olhar para você e agora trazer essa realização, entende? O mais difícil você já fez, tanto que te adoeceu e trouxe dores. Então, quando você vem para esse lugar, que agora ele parece ser difícil, mas é um retorno para você, é um reencontro com você. Depois que você começa, as facilidades que você encontra são tão maiores, tão melhores, que vale a pena esse investimento inicial que parece difícil. Que é como a gente, quando começa uma atividade física, que você fala assim, nossa, tão difícil sair do meu sofá. No começo. Depois você sente aquele prazer e você fala, nossa, estou tão disposto, estou tão feliz. As coisas e as pessoas à sua volta começam a ficar felizes. Então, é um olhar de, eu sei que é difícil, mas o mais difícil você já fez. Então, agora você tem capacidade. Você tem capacidade de dar esse passo para você, que todo mundo em volta se beneficia. Você, inclusive. Então, é você ser incluída na sua vida. Você inclui, que aí todo o restante fica fluido, leve, alegre, numa troca justa. Então, é desafiador, mas, eu tô lendo aqui o que a Nádia colocou, né? Às vezes é desafiador, mas é um lugar onde você tem o direito de experimentar. E se não gosta, troca. Experimenta outra que faça sentido para você. Não tem que ter uma coisa fechada e obrigatório. Tem que fazer sentido. Tem que ser leve. Aí é a tua expressão da tua alma. Leve, alegre, é o coração te guiando. Então experimenta. Tá pesado, tá difícil, não é tua essência. Experimenta outro. Tá tudo bem. Tá tudo bem você falar, não gostei disso, quero outro. Vou para outro. A gente é livre. Então experimenta essa liberdade de ser você. É isso que eu gostaria de deixar para todo mundo. Um exercício funcional, ele tem que te realizar. Então se realize. Experimenta essa realização. Isso aí, gente. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. A live vai ficar salva. Compartilha para todo mundo que você conhece, ou que está sedentário, ou que não está vendo sentido na sua forma de fazer exercício físico, ou que estão com dores e não conseguem resolver, dores emocionais, dores físicas. Tem muito dentro desses estudos aí que a gente pode cada vez mais aprofundar. E não é só a gente adquirindo conhecimento que a gente aprofunda, é na troca de experiências que a gente vai aprofundando e aprendendo cada vez mais. Então, compartilhem, vamos falar mais disso para as pessoas, para que a gente saia dessa pandemia com aprendizado, porque
uma coisa eu entendi é que a gente só vai sair a hora que a gente aprender. Então, vamos aprender, vamos fazer Vamos diferente. aprender logo, né? Vamos Vamos parar de praticar andar, isso de casa, todo mundo. Priscila, Que excelente bom. final de semana para você, viu? Obrigada por Gratidão ter a vocês, aceitado o muito convite. obrigada. Tchau, Obrigada. tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.